Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez ao canal Astrolivre. Hoje eu vou mostrar como utilizar uma técnica muito importante hoje na astrofotografia, que é o StarNet++, tá? Então o StarNet++ é um aplicativo que ele pega uma foto e ele remove todas as estrelas dessa foto, tá? Isso permite que a gente consiga editar todas as nebulosidades da foto, todos os detalhes, a parte das estrelas, tá? Isso é muito útil para realçar, então, nebulosas escuras ou nebulosas de reflexão ou de emissão, tá? Bom, o StarNet++, então, ele pode ser baixado por esse site aqui, tá? Vou deixar aí no link da descrição. Aqui um outro exemplo de uma outra foto, né, onde as estrelas foram removidas. A gente consegue ver aqui o nível de detalhes, né, que a gente consegue perceber quando não tem as estrelas distraindo, tá? Então aqui na área de downloads, como eu estou usando o Windows, eu estou utilizando o StarNet com interface gráfica, tá? Se você usar o Mac ou o Linux, você pode baixar aqui por esse link, tá? O StarNet, quando você baixar ele, vai ser um arquivo .zip, tá? E você não precisa instalar, tá? É só você arrastar essa pasta ou tirar do zip, né? Arrasta a pasta para fora ou dá um unzip, tá? E aí ele vai estar aqui na pasta dele e o que a gente vai usar aqui no caso vai ser hoje vai ser o executado. Uma das coisas importantes para o StarNet++ funcionar é que o arquivo que você vai dar para ele, vai ser a entrada, ele tem que ser um TIFF de 16 bits, tá? Então, por exemplo, esse arquivo aqui ele foi empilhado pelo Sírio e editado aqui pelo Sírio, tá? E ele tá em 32 bits, tá? Então, como é que eu faço para salvar em 16? Pode clicar aqui nessa setinha, salvar imagem, e aí eu vou botar para TIFF, e eu vou botar um prefixo aqui no nome 16, tá? Só para eu saber que é o arquivo 16 bits, tá? Então eu vou clicar em salvar e aqui eu vou clicar a opção 16 bits integer, tá? Então save, beleza, salvei, tá? Então tá aqui na minha pasta o arquivo 16 bits. Aí o que eu vou fazer? Eu vou lá no StarNet, vou dar dois cliques aqui no executável e vou selecionar o arquivo de entrada, tá? Então vai ser eu vou na minha pasta, vai ser o arquivo 16 bits. Se você tentar rodar o arquivo que não é 16 bits, ele vai dar um erro aqui, tá? Ele vai te avisar. A outra coisa é que eu vou adicionar mais um sufixo aqui no nome do meu arquivo, senão ele vai sobrescrever o arquivo original. Não quero. Então eu vou botar um underline S para eu saber que é o arquivo do StarNet++, tá? E aí eu vou clicar aqui em Run, tá? Dependendo do tamanho da sua imagem, tá? Então aqui essa imagem tem 5.700 pixels de largura e 3.800 de altura. O StarNet vai demorar um pouquinho, tá? Aqui no meu computador ele demora em termos de 2 a 5 minutos, dependendo da imagem, tá bom? Vou deixar rodando aqui e eu já volto. Então, pessoal, aqui acabou 100% completo, tá? Aí é só fechar aqui o console. E aí vamos abrir aqui, por exemplo, no GIMP para ver o resultado, tá? Então esse daqui é o resultado. Ele basicamente removeu, como prometido, todas as estrelas da minha imagem, tá? E aqui a gente pode ver mais ou menos, né,
o ruído, né, que tem na imagem, por exemplo, tá? Bom, legal, removi as estrelas. E aí, o que que eu faço? Qual que é a utilidade disso, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou fazer uma operação onde eu vou abrir aqui no GIMP também o meu arquivo original, tá? Fiz um pouco rápido aqui a passagem, mas é basicamente arquivo, abrir como um layer, tá? E você escolhe o arquivo. Tá? Então, agora aqui eu tenho dois arquivos, o arquivo original e o arquivo S. Tá? Então, eu vou renomear aqui os arquivos, eu dou dois cliques, esse daqui eu vou chamar de original e esse daqui eu vou chamar starless, tá? Ou seja, sem estrelas, tá? Eu vou botar aqui, ó, sem estrelas, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou mover, tá? Eu vou mover o arquivo sem estrelas para cima do arquivo original, tá? Então, o arquivo sem estrelas está em cima do original. E aí, antes de eu fazer qualquer edição, eu vou clicar aqui no modo de no modo do layer, tá? Layer Mode. E em vez de deixar normal, eu vou usar um processo específico. Então aqui esse menu ele diz como combinar a imagem de cima com a imagem de baixo, tá? Então a combinação que eu quero fazer é subtração, tá? Então o que que vai acontecer se eu subtrair uma imagem sem as estrelas da imagem que tem as estrelas? Vamos ver, tá? Então o que sobrou é basicamente as estrelas, tá? Então, para eu salvar essa figura aqui, que é o resultado da subtração da sem estrela com a original, eu vou clicar aqui em Layer, outro a partir do visível, New from Visible, tá? E aqui eu vou chamar de estrelas, tá? E aí aqui minha foto, que é sem estrelas, eu vou voltar o modo dela para modo normal, tá? Então, eu tenho então as estrelas, tá? O layer sem estrelas e o layer original, tá? Beleza, então vou manter esses dois aqui de baixo e vou apagar o das estrelas, que eu quero só editar agora o que está sem estrelas. Então vou clicar com o botão direito aqui, duplicar layer, tá? E aí eu vou editar à vontade agora esse arquivo, tá? Então uma das coisas que a gente pode fazer, por exemplo, aumentar a exposição. Posso clarear a minha imagem, tá? Então, uma das coisas que dá para fazer, vou aumentando um pouco a exposição e aumento o black level, tá? Agora ficou muito ruidoso, então posso voltar um pouquinho. Assim tá bom, ok? Então aqui já deu uma boa diferença, tá? Outra coisa que dá para fazer, posso usar, por exemplo, uma curva de contraste, tá? É a mesma coisa que, basicamente a mesma coisa que eu estava fazendo ali. Eu baixo os tons escuros, tá? Esses aqui são os tons escuros, então eu vou diminuir a intensidade dos tons escuros e aumentar a intensidade dos tons claros. Tá? Essa é uma curva S ou curva de contraste. Ok. Outra coisa que eu posso fazer também é aumentar a saturação. Então, saturação. E aí posso aumentar bastante aqui a saturação. O pessoal normalmente gosta de aumentar bastante as saturações, tá? Então, aumentei a saturação. Outra coisa que eu vou fazer aqui é diminuir um pouco as sombras, tá? Então, se eu for aqui em cor, sombras ou shadows, tá? Posso dar uma diminuída aqui. Ele vai evidenciar um pouco mais as minhas sombras, ele vai escurecer mais as minhas sombras, tá? Beleza. Ok. Bom, então se a gente comparar, por exemplo, a edição que a gente fez, né? Olha que diferença, tá? E aí, a última coisa que a gente precisa fazer agora, vamos supor que você acabou a sua edição, você tem que
retornar com as estrelas, né? Então, existem vários jeitos de fazer, de retornar com as estrelas. Então, por exemplo, eu poderia simplesmente, né, habilitar aqui o layer das estrelas e diminuir a opacidade dele, tá? Então, por exemplo, aqui seria 0 estrelas, e à medida que eu vou aumentando o layer das estrelas, elas vão aparecendo, tá? O problema desse método, um dos problemas desse método é que as estrelas elas ficam fraquinhas, tá vendo? Elas perdem um pouco a intensidade, perdem um pouco o brilho, tá? O ideal seria que as estrelas ficassem bem brilhantes também, né? Então, um dos jeitos que eu posso fazer é utilizar outro modo de mescla entre o layer de cima e o layer de baixo, tá? Esse outro modo, o modo que eu gosto de usar, é um modo que fica aqui no na segunda seção, tá? Esse modo aqui que chama Screen, tá? No Photoshop, tá? Tem um menu bem parecido também, e só que lá fica com outro nome, fica com o nome de divisão. Então vocês têm que dar uma olhada. Normalmente segue essa mesma ordem aqui, tá? Mas que eu gosto de usar esse modo Screen. Tá? Então a gente vê que com esse modo ficou bem mais, as estrelas ficam bem mais claras, tá? E aí você pode ir adicionando elas até um ponto que você acha que fica bom, né? Então aqui seria com todas as estrelas. Então se eu quiser só um pouco delas, eu posso ir até o limite que eu gostar aqui, tá? Então, esse é basicamente como fazer o blend, como fazer a edição de uma reação como realçar as nebulosidades, né, de uma foto. Eu posso, por exemplo, copiar aqui o layer original. Deixa eu copiar ele. Quer dizer, posso simplesmente fazer assim, ó. Se eu clico Shift e o primeiro botão do mouse, ele vai ativar só o layer original, tá? Então dá pra gente comparar. Se eu clico Shift e ativo de novo, ele vai ativar todo mundo. Então, olha a diferença que fica, tá? Finalmente, uma outra coisa que dá para fazer também, eu posso combinar o processo de redução de estrelas com, com esse processo de blend, tá? Então, como que eu posso fazer isso? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar esse layer aqui para normal, tá? E eu vou clonar ele. Botão direito, Duplicate Layer, tá? Então, eu vou deixar esse daqui estrelas originais, tá? E esse daqui eu vou chamar de estrelas reduzidas, tá? Então, a redução das estrelas aqui eu posso fazer de várias formas. Eu posso ou simplesmente escurecer minha imagem, e aí ele vai apagar as estrelas com menor intensidade, tá? Então vamos ver como é que fica. Volto aqui para Screen, tá? Então aqui tem uma imagem, só que agora com bem menos estrelas, tá? Vamos comparar com o original, Shift, botão, então ó, opa. Então a gente vê que dá uma limpeza boa na foto e realça bem mais os detalhes. Bom, se vocês tiverem alguma pergunta, deixam aí no vídeo, ou alguma dica de como utilizar ou como fazer esse blend, tá? Quem viu meu vídeo de Star Reduction também, você pode aplicar uma Star Reduction nessas estrelas, se elas estiverem muito grandes, tá? Deixar o card aqui em cima. E quem gostou do vídeo, dá o like, comenta no vídeo, né? E qualquer dúvida na edição, coloca aí nos comentários, tá bom? Um abraço a todos.
Bom, pessoal, só para o vídeo ficar completo, eu vou dar um exemplo aqui. No caso, eu vou usar o StarNet versão 1, mas só para mostrar como você faz se você estiver usando o Mac ou o Linux, tá? Se você não tiver aquela interfacezinha bonitinha. Então, se você não tiver a interface bonitinha, os arquivos eles vão parecer mais ou menos como esses. Vocês podem ignorar um monte de foto que tem aqui. Mas o importante é que você vai ter esses arquivos aqui, run mono starnet.bat, no caso do Windows, e run rgb starnet.bat. Para o Linux vai ser .sh em vez de .bat, tá? Mas é só clicar com o botão direito e aí você vai, bom, você pode vir aqui em editar, tá? E aí você vai precisar dos seguintes parâmetros. Se a sua imagem for colorida, você vai usar o RGB underline starnet mais mais.exe, tá? Então, RGB underline starnet mais mais.exe, e aí ele vai precisar de dois parâmetros. O primeiro parâmetro vai ser a foto no formato TIFF, tá? Então, o nome da foto. Então, no caso aqui, por exemplo, eu estou usando esse daqui, orf.tif, tá? E a saída, o arquivo de saída, você dá um espaço, o arquivo de saída que você vai usar. No caso, escolhi orf_s.tif, tá? E aqui no StarNet 1 ele tinha esse parâmetro 128 aqui, mas acho que na versão nova já vai vir com o número certinho, tá? E aí, então é só botar o executável para colorido, o nome do arquivo de entrada e o nome do arquivo de saída, tá? E aí se você clicar, no caso aqui, por exemplo, se você clicar, der dois cliques aqui no Windows, ele vai executar, tá? Mas a única diferença é que se tiver no Linux vai ser .sh, se tiver no Mac eu não sei qual que é o arquivo, provavelmente é .sh também, e aí é só seguir esse padrão, tá ok?